Saúdo vocês com a graça, com a paz de Jesus. Amém. Como nós hoje programamos ter uma assembleia ordinária, eu trago um tema que pretendo ser breve, mas ao mesmo tempo abençoador para todos nós. O texto que eu vou ler, eu já meditei sobre ele em diversas ocasiões, inclusive recentemente num culto que fizemos fora daqui, e eu quero voltar a este texto com vocês. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, eu quero ler os versos de 1 a 11. João, capítulo 2, os versos de 1 a 11. Este é o primeiro dos milagres de Jesus, um texto riquíssimo, cheio de lições, cheio de princípios, mas nós vamos nos ater ao seguinte tema: quando os nossos recursos acabam. Quando os nossos recursos acabam. João 2, a partir do verso 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote havia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. O objetivo de João no seu evangelho é demonstrar que Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Ele não foi criado, ele foi o ator da criação, ele foi o Criador. Ele era Deus, ele estava com Deus e sempre existiu como Deus. Por isso que no Evangelho de João nós não vamos ver, por exemplo, uma genealogia, uma história da família terrena, digamos assim, de Jesus. Nós vemos isso em Mateus, vemos isso em Lucas, mas não vemos em João, porque João quer provar, quer mostrar que Jesus é Deus. Ele diz isso muito claramente lá no capítulo 21, quando ele determina ali, ou delineia ali, o propósito do evangelho dele. E engana-se quem pensa que João é um evangelho apenas para descrentes. João é um evangelho para crentes e descrentes, porque João vai usar o verbo crer diversas vezes no seu evangelho no modo presente do indicativo. E no grego, o modo presente do indicativo carrega sempre a ideia de uma ação em andamento, uma ação contínua. Tanto que ele vai dizer: esses milagres eu registrei para que creiam. E, crendo, o Evangelho de João, portanto, tem como propósito despertar a fé e tem como propósito também nutrir a fé. Despertar a fé salvando o pecador e nutrir a fé mantendo o salvo na sua peregrinação. O primeiro milagre de Jesus é interessantíssimo. Está aqui narrado no Evangelho
de João no capítulo 2 que nós acabamos de ler. O primeiro milagre, como nós vimos, acontece numa festa de casamento. Há uma razão de ser. O Senhor Jesus, Ele quer destacar o valor da sua presença para a saúde da vida. Casamento, família, são símbolos, são sinônimos de vida e de alegria e de prazer. E o fato é que Jesus, dos 12 aos 30, algumas pessoas dizem que ele foi para a Índia. Vocês já ouviram isso? Algumas pessoas dizem que os evangelhos não contam a história de Jesus dos 12 aos 30. E alguns creem ou dizem que ele foi para a Índia, que ele foi fazer algum tipo de meditação transcendental em algum outro lugar. Existem até livros escritos sobre isso. Só que erram quem assim ensina, aqueles que assim ensinam. Porque, em primeiro lugar, se Jesus tivesse passado essa vida contemplativa na Índia, ele não teria tido a massa muscular suficiente ou suficientemente desenvolvida para ele vir a conseguir carregar a cruz como ele carregou e aguentar todas aquelas chicotadas e suportar a crucificação de forma tão digna e de forma tão máscula. Ele não foi um daqueles meditantes da Índia que a gente costuma ver em reportagens, magrelos deitados numa cama de prego. Não foi isso. A outra coisa é que Jesus, como o filho mais velho, naquela cultura, José vindo a falecer, e ao que tudo indica faleceu e morreu muito logo na vida deles, deve ter deixado os filhos que ele sim teve com Maria depois do nascimento de Jesus, quando eles se casaram, e aí José e Maria tiveram outros filhos, como a Bíblia revela. É provável que ele tenha morrido, pois já era de mais idade do que Maria, era costume assim naquela época. Maria deve ter casado muito novinha, Maria deve ter tido algo em torno de 16 anos quando se casou com José, era comum naquela cultura. Então ele morre, e Jesus, o filho mais velho, ele é o arrimo de família, ele é quem trabalha para sustentar a mãe e para sustentar os irmãos. Tanto é assim que foi ele o arrimo de família, que você vai se recordar no Evangelho de João, lá no final dele, quando Jesus está pregado à cruz, capítulo 19 de João, e antes dele dar o suspiro de morte, ele vira para João, que estava aos pés da cruz, João, que era primo dele, ele vira para João e diz: João, eis aí tua mãe, ou seja, cuide dela, eu vou, até aqui eu cuidei. E ele vira para ela e diz: mulher, eis aí teu filho, ele vai cuidar de você. E a história nos diz que Maria passou a morar com João, o apóstolo, e que ela veio a morrer morando na cidade de Éfeso, onde João pastoreou. O fato então é que Jesus não pode ter ido para a Índia, primeiro pelas condições físicas, segundo porque foi um arrimo de família, terceiro, quando você pega os ensinos de Jesus, suas parábolas, todos os seus ensinamentos, você não descobre nos discursos dele qualquer referência a um ensino hindu, por exemplo. Não existe. Tudo que Jesus usa como ilustração, todos os ensinamentos dele estão fundamentados e muito bem fundamentados e muito bem aplicados a partir da cultura na qual ele cresceu, que foi a da Palestina. A imagem da agricultura, a imagem das plantas, a imagem do agricultor, a imagem de quem cuida do campo, a imagem de quem espera a chuva, quem espera a colheita e etc. Então ele foi uma pessoa que cresceu ali. Ele era da terra e ali na terra ele permaneceu. Então, dos 12 aos 30, os evangelhos não contam muito sobre Jesus, porque não é propósito dos evangelhos falar de Jesus nesse período de vida. Ele passou a vida como qualquer adolescente que amadurece e se torna homem, trabalhando e cuidando. Daí ele vem a público, e o primeiro milagre dele é este. Eu quero destacar aqui 4 verdades que a gente precisa sempre se lembrar. Jesus é Deus, e é Deus presente numa festa de casamento.
É Deus presente numa festa de casamento para nos ensinar, em primeiro lugar, que os nossos recursos não bancam a alegria na vida. Os versículos de 1 a 3 nos dizem que houve uma festa em Caná, a mãe de Jesus estava ali porque ela provavelmente era muito próxima da família do noivo ou da noiva, tão próxima que ela pôde convidar o filho Jesus e os 12 com ele. Quer dizer, você não vai a uma festa desse nível e leva seus 12 amigos se você não é muito chegado de quem está fazendo a festa, certo? É falta de educação. Alguns não pensam assim, eu sei, mas naquele tempo você não entraria facilmente. A mãe então vai, leva o filho, os discípulos, e foram para a festa. E seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E aí o vinho acaba. A mãe de Jesus, Maria, fica sabendo que o vinho acabou e sabe que naquele momento todos os recursos que eles tinham não era suficiente ou não daria tempo de bancar a continuidade da festa. Eles se viram num problema. Naquela cultura, faltar algo como o vinho, por exemplo, era muito problemático. A pessoa poderia, inclusive, ser processada no tribunal deles, o dos homens. Eles estavam tristes porque o vinho é símbolo da alegria, como diz o Salmo 104, versículo 15, o vinho alegra o coração. E o que Jesus quer revelar para nós aqui é o seguinte, gente: por mais que a gente planeje as coisas na vida, e planejamentos são muito bem-vindos, nós somos, infelizmente, uma cultura da falta de planejamento. Isso nos prejudica. Nós somos a cultura dos puxadinhos. A gente vai fazendo, vai puxando daqui, vai encurtando dali, né? Mas Jesus quer dizer o seguinte, que por mais que você faça seus planos, e você deve fazê-los, por mais que você planeje, você deve planejar, por mais que você tenha recursos, e você deve procurar obtê-los, chega um momento na vida em que tudo isso acaba. Eu já vi mães dizerem, acabou a alegria de ser mãe. Eu já ouvi pastores dizerem, acabou a alegria de ser pastor. Eu já ouvi deste púlpito, quando ainda era novo crente, o pastor Thomas Aikins contar que quando ele chegou na África como missionário, nas primeiras semanas a alegria de ser missionário acabou. Eu já vi homens formados com seus consultórios, escritórios, chorarem como criança, dizendo, eu não tenho alegria nisso. A vida é assim. Não são nossos planos que bancam nossas vidas. Não são nossos recursos que bancam nossas vidas. Não é a nossa sabedoria que banca a nossa vida. Isso passa, isso acaba. Especialmente jovem. O jovem, ele é sempre tentado a não levar isso em conta. Eu tenho visto nos últimos tempos os jovens cada vez casando mais tarde. E quando finalmente eles entendem, segundo eles, que chegou a hora de casar, eles procuram o pastor, e graças a Deus, que buscam um aconselhamento. E eu sempre faço essa pergunta, por que só agora vocês decidiram casar? E quase sempre eu ouço a mesma resposta. Porque só agora a gente conseguiu conquistar aquilo que nós entendíamos ser o mínimo para um casamento. E sabe o que eles querem dizer com o mínimo para um casamento? Condição financeira, um teto. Óbvio que você deve buscar ter um mínimo de condições para casamento. Eu seria um irresponsável se eu dissesse o contrário disso. Entretanto, o que a gente descobre é que a nossa geração parece que quanto mais conquistam coisas e obtêm recursos, mais eles acreditam que estão prontos. E raramente um desses jovens prontos para o casamento, segundo eles, dizem assim, pastor, nós estamos maduros em Cristo para essa empreitada. Nós entendemos que juntos nós vamos conseguir buscar melhor o Senhor Jesus. E vem Jesus nesse seu primeiro milagre e mostra para nós o seguinte, olha, você pode ter dinheiro,
Você pode ter planejado tudo. E há um momento em que seus recursos não vão bancar mais sua alegria. E sabe o que vai acontecer? Você vai passar vergonha. Você vai sofrer. E você não vai ter condições de fazer a vida seguir adiante. Ou Deus entra na história, ou essa história termina logo e termina de uma forma trágica. A outra coisa que nós aprendemos desse texto é que a religião não resolve os problemas da gente. Se você ler os versos 6 e 7, você vai ver Jesus tomando ou tendo uma atitude no mínimo estranha. Porque ele olha e vê que ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Esses potes os judeus usavam para lavar suas mãos no ritual de purificação. Eles usavam para dali extraírem água para lavarem seus pés antes de se assentarem à mesa. E aí Jesus olha para cada um desses potes. Eram 6. 6 é símbolo de imperfeição no judaísmo. É interessante isso. E Jesus pede que os serviçais encham esses potes com água. Gente, espera aí, acabou o vinho. Então, se Jesus quer fazer um milagre, a coisa mais normal a se fazer era o quê? Era ele pedir as jarras vazias de vinho. E a partir das jarras vazias de vinho, ele fazer o milagre. Mas não é isso que ele faz. Ele não pega os cascos vazios da bebida que acabou. Ele pega as talhas da religião. Ele está fazendo uma denúncia muito séria, muito grave. Ele está dizendo: olha, eu noto que vocês são religiosos, existem talhas aqui. Eu noto que vocês têm símbolos religiosos, vocês têm crucifixo na parede, vocês têm Bíblia aberta no Salmo 91 na estante da sala, vocês fazem sinal da cruz, vocês frequentam uma igreja. Mas eu noto também que essa religião, quando os recursos de vocês acabaram, essa religião não bancou a alegria de vocês, não resolveu o problema de vocês. A religião não foi suficiente. E aí Jesus lança mão dessas talhas para dizer que a religião em si é morta. Ele lança mão disso para ensinar que o que faz diferença é Ele, é uma pessoa. Gente, a gente costuma pensar, quando nós falamos nesses termos, apenas em católicos romanos. Não, nós crentes, muitas vezes, agimos por pura religiosidade. A gente pensa que basta ter o nome num hall de membros. A gente pensa que basta ter levantado a mão um dia e ido à frente quando o pastor fez um apelo. A gente pensa que basta ter passado por um batismo, basta dizimar, basta ceiar. Se nós não temos vida com Deus, em Cristo, isso é religião. Muita gente faz como os judeus, tem zelo, mas não tem entendimento. Paulo diz isso em Romanos 10. Jesus está dizendo o seguinte: olha, os recursos não bancaram a alegria e a religião não resolve os seus problemas. E aí vem a terceira lição. Renovação é obra da graça de Deus através de Jesus Cristo. Os noivos precisavam de renovação. Os noivos precisavam de uma nova chance. Os noivos precisavam de um recomeço ali diante de suas testemunhas, de seus convidados. E veio a renovação. Só que a renovação não veio do dinheiro poupado. Apesar de não ter nada de errado nisso necessariamente. A renovação não veio da religião. Não veio de recursos, não veio de religião. A renovação veio da presença de Cristo. E olha como Jesus age, e é importante nós observarmos isso, porque quando a gente se vê sem recursos e quando a gente quer a ação de Deus na nossa vida, geralmente a gente quer as coisas rápidas, ao nosso tempo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Eu tenho 43 anos, há 15 anos eu sou pastor. Graças a Deus, eu perdi a pressa. E aí eu gosto muito daquela música do Almir Sater. Ando devagar, porque já tive pressa. Porque Deus tem o tempo dele. Deus tem a hora dele. Deus tem o jeito dele. E aí eu vejo o seguinte, Jesus ouve a Maria, mãe dele, nos versos 3 e 4, dizer, olha, acabou o vinho. Faça alguma coisa, eles estão em apuros. E Jesus disse, olha, mulher, não chegou a minha hora. Não é hora de agir, calma. Ele não é mal educado com sua mãe, era a forma cultural da época, quando ele se refere a ela como mulher. Não há qualquer falta de educação, não há qualquer desrespeito. Pelo contrário, se fosse desrespeito, teria sido pecado, porque todo desrespeito é pecado, e a gente sabe que Jesus não pecou, nunca pecou. É a forma cultural de se falar. Mas quando ele diz isso, longe de querer ser grosso, ele está ensinando uma lição. Há o tempo certo para todas as coisas. E Jesus aqui não age só ao tempo dele, ele age de um modo estranho, como já dissemos. Ele pega os 6 potes de pedra. Ele não pega os potes vazios. Gente, quando Deus resolve agir na vida da gente, lembre-se do seguinte, Ele tem a hora dele, permitam-me com todo respeito dizer isso, e Ele tem o jeito estranho dele de agir. Deus nem sempre vai agir da forma como a gente espera. Deus nem sempre vai usar as pessoas que a gente imaginava. Aliás, eu vou dizer um segredo. Quando você mais precisar de alguém, sabe o que você vai acabar descobrindo, infelizmente, em muitos casos? Quem vai estar pronto para te ajudar são aqueles ou aquelas que você menos esperava. É sempre assim. Amo minha família, tanto por parte de pai, de mãe, de esposa, mas ao longo da minha vida, nos momentos que eu mais precisei, quem me valeu foi o povo de Deus, e por parte de pessoas que eu não imaginava, porque assim é Deus. Ele age no tempo dele, ele age no modo dele, e ele age comunicando a forma de ação. Ele diz aqui no verso 5 que os serviçais tinham que estar atentos à instrução de Jesus. A instrução não era para pegar os cascos vazios de vinho, era para pegar os potes vazios do ritual de cerimônia ali de purificação. E ele orientou, ele diz, olha, vocês precisam encher essas talhas d'água, vocês precisam pegar isso e levar lá ao chefe de vocês. Está tudo dito aí, versos 5, 6, 7, 8. E além de tudo, além desses serviçais terem que estar atentos para não perder um detalhe sequer da instrução, eles precisavam estar atentos, porque o que Jesus estava pedindo para eles era algo muito duro e trabalhoso. Imagina você carregar uma talha, que não era uma talha simples de barro. Os comentaristas dizem, ao que tudo indica, era algo, imagina uma pedra bruta, e nessa pedra bruta você escava, você talha dentro dela e faz dela um pote. Era uma pedra maciça. Então não era uma cuia, não era um daqueles potes de barro simples, provavelmente. Era, e mesmo que fosse, imagina você carregar 80 litros d'água, 120 litros. Era trabalhoso. Porque quando Jesus entra em cena na vida da gente, toda transformação que Ele quer promover na vida da gente, nunca é tão simples assim. É sempre duro e trabalhoso, penoso. Porque lidar com a nossa natureza caída não é simples. Um dos salmos que eu mais amo na Bíblia é o 126, que diz que quando os judeus foram restaurados, eles estavam como quem sonhavam, sorriam,
mas a Bíblia diz lá que quando eles voltam para Jerusalém, depois dos 70 anos de cativeiro, eles têm que encarar a realidade dura de ter que reconstruir aquela cidade. Essa é a história de todos nós. Jesus nos salva e Ele nos envia de volta para as nossas vidas, nossos afazeres, e a gente tem que lidar com recomeços, com reconstruções, com reformas, e isso é duro. É ter que corrigir coisas lá atrás que a gente nunca deveria ter deixado seguir aquele rumo. É ter que repensar maneiras de agir, é ter que pedir perdão, é ter que conceder perdão, é ter que ser generoso, é ter que deixar de viver para si. Isso é penoso, isso é como carregar uma talha de 120 litros d'água. E não é só penoso, é constrangedor também aos olhos de quem nos assiste, para nós. O que eles precisavam na festa era de vinho, não era de talha com água, talha de purificação. Imagina os da festa, vendo aqueles homens andando, carregando aquilo. Gente, a gente quer vinho, não é água, para quê? Vocês vão lavar a mão da gente agora? Imagina aquela cena, eles estão de alguma forma expostos ao ridículo. As pessoas que nos assistem, as pessoas que veem Jesus trabalhando na nossa vida, as pessoas que veem a gente dando duro por uma vida de santidade, de repente nós somos tema das chacotas delas, das críticas, das acusações. Então a gente tem que estar atento ao plano de Deus sempre, constantemente, revisitando Ele, porque aquilo que Jesus sempre pede de nós, conquanto seja obra da graça, requer de nós esforço e coragem. E tudo na vida que requer de nós esforço e coragem, sempre nos tenta a querer desistir, é ou não é? Chega num ponto que cansa e você quer parar. Chega num ponto que cansa, você quer desistir. Chega num ponto que você caleja de tanto ouvir críticas e você quer ir embora. E aí você precisa estar atento ao plano de Deus, dizendo, é isso mesmo, tem que carregar a talha. Não é hora de desistir. Jesus requer obediência. E eles vão em obediência. Jesus requer fé. Eu acho lindo o versículo 9 do texto que nos diz que enquanto eles estão indo, eles estão vendo a água virar vinho. É impressionante. O texto diz assim: e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então ele chamou o noivo. Aqueles homens dando duro para carregar aquilo, enfrentando provavelmente chacotas, aos poucos foram vendo aquela água tornando-se escura, vermelha, roxa. Era vinho. Eles viram um milagre debaixo dos próprios olhos. Tudo por quê? Tudo porque eles esperaram ou agiram no tempo que Deus determinara, seguiram o plano, pagaram o preço, tiveram coragem, não tiveram vergonha, foram obedientes, agiram com fé e o milagre aconteceu. Gente, quando Jesus pede coisas para a gente, nem sempre vai ser instantâneo o milagre. Há milagres que são, outros nem tanto. Muitas vezes Ele vai pedir para a gente ir lá naquela talha dura e pesada, encher d'água, carregar. Mas é enquanto a gente age em obediência que a gente vai vendo as coisas acontecer. Ele não fez isso com Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou mostrar. Pelo amor de Deus. Senhor, eu quero no GPS, eu quero ver a distância, eu quero ver quanto tempo, eu quero ver o tráfego daqui até lá. Essa é a nossa geração, essa é a minha geração, é a sua. Mas Deus vem e diz, não é assim. E a última coisa que eu quero que você note são os resultados desse milagre. Os resultados desse milagre. No verso 9 a gente descobre
que quem foi ativo no milagre, os serviçais, esses homens desfrutaram de uma intimidade com Deus que nem o noivo da festa desfrutou. Nem o chefe deles não sabia de onde viera aquele vinho, se bem que soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Eles viram a água virar vinho. Irmãos, quando a gente está no caminho com Deus, a gente é sempre tentado a ver o outro se dando bem, ganhando bem, e a gente aqui penando. E a gente costuma falar: ô Senhor, tira um pouquinho dele e passa para mim. Mas não é assim que a gente deve ver. O que a gente tem que aprender é que nessa caminhada, não é o que o outro tem e eu não tenho, é a intimidade que eu preciso desenvolver com o meu Deus. Isso vale mais do que qualquer coisa. É isso que Jesus está ensinando, e esses homens aqui que foram obedientes, corajosos e tal, eles viram, eles desfrutaram de uma intimidade que ninguém poderia tirar deles, eles jamais se esqueceriam. O texto também fala que, no verso 9, no final do verso 9, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Que lição! Deus está dizendo para nós o seguinte: quando Ele entra na nossa vida e começa a operar milagres de transformação, o que ainda está por vir será muito melhor do que aquilo que a gente tem hoje e teve ontem. O melhor está por vir. O vinho novo é sempre melhor, surpreendentemente melhor. Caminhar com Jesus não tem igual. Fé para prosseguir. O verso 11 diz que esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, ou seja, outros vieram. O Deus que um dia nos salvou está nos santificando, Ele vai nos glorificar, Ele vai terminar essa obra. Milagres virão um atrás do outro, milagres de transformação. E outra coisa interessante é que eles agora tinham amor para repartir. Porque o texto diz que revelou assim a sua glória, verso 11, e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele. Os discípulos viram um milagre e creram. E agora eles viveriam para repartir isso que eles tinham visto. Deus faz isso na nossa vida. E quem vê esse milagre, muitas pessoas ao longo do tempo já me abordaram, falaram: está vendo? Jesus fez milagre, deu vinho para aqueles beberrões. Quem pensa assim se esquece de ver o que de fato o texto está dizendo. O milagre não tem a ver com vinho. O milagre tem a ver com se ver a glória de Deus. O Deus que faz água virar vinho. O Deus que é capaz de fazer nossa vida ter alegria, mesmo quando os recursos acabam. O Deus que não age porque somos religiosos, mas porque Ele é gracioso. Essa semana eu aconselhava um jovem que falou: pastor, eu tenho dúvida da salvação. Eu falei: por quê? Porque eu não tenho conseguido deixar alguns pecados. Ele falou disso, orientei, conversei, falei: mas você precisa aprender uma coisa agora. A sua salvação independe do que você sente. Sua salvação não está fundamentada no seu sentimento. Ela está fundamentada na obra de Cristo na cruz. Todas as vezes que você pecar e com contrição se arrepender e pedir perdão, e sua alma quiser dizer a você que você é um hipócrita, lute contra isso. Pregue para sua alma e diga: minha alma, o que Jesus fez por nós na cruz, pagou uma vez por toda esse meu débito. Esse e todos os outros, do passado e que ainda virão. Isso só faz quem é crente, gente. Isso só faz quem é crente.
Então, os resultados desse milagre são tremendos. A intimidade das pessoas com Deus, a esperança para continuar vivendo, a fé para prosseguir, o amor para repartir. Deus nos faz tudo isso para a gente repartir. Você já parou para pensar nisso? Tanto que Deus tem te dado. E tudo que Ele te dá é para você repartir. Não é seu, não é meu. Eu já disse isso aqui, repito. Você já viu algum caixão com engate de carretinha? O que o Senhor nos dá, Ele nos dá para repartirmos. E o principal é a salvação. Então que você saia daqui hoje. Se acabou o vinho na sua vida, se acabou a alegria. É natural, às vezes acontecem, a gente passa por esses momentos. E o que a gente precisa, portanto, não são de mais recursos, porque eles vão acabar de novo. A gente não precisa de mais religião, ela não é suficiente. A gente precisa do Cristo presente, que faz milagre na nossa vida, que renova a graça sobre graça em nós, para que a gente tenha intimidade com Ele, esperança, fé e amor. Creia nisso. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, nós suplicamos e te pedimos que se há alguém dos que me ouvem, em cujas vidas não tenha mais vinho, que o Senhor faça um milagre, que o Senhor traga alegria e salvação, ou melhor, a alegria da salvação. Tua palavra diz que o Senhor é a alegria da nossa alegria, assim diz o salmista. Ó Deus, se estivermos com vinho bastante, não nos deixe esquecer que é do Senhor tudo que somos e tudo que temos, e que num piscar de olhos tudo isso pode de nós ser tirado. Não nos deixe esquecer que quando os recursos acabam, é do Senhor que precisamos, é da Tua presença, é do Teu milagre, é do Teu poder, é do Teu Espírito, é da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.